Graça e paz, queridos amigos, amados irmãos. Estou aqui mais uma vez para estar falando sobre a palavra de Deus, ministrando a palavra do coração de Deus para o meu e o teu coração, amém? Estava aqui na pregação anterior falando sobre Elias, que ele estava ali numa caverna. E quando Deus perguntou, Elias, o que você está fazendo aí nesta caverna? E hoje esta mensagem vem trazer assim um título que hoje Deus te tira da caverna, te tira da depressão, rumo à vitória, rumo a uma missão na sua vida, rumo à cura, à restauração. E vamos conhecer assim como Deus mudou o quadro da vida de Elias e como ele também pode mudar o quadro da tua e da minha vida, amém? Então, ali no primeiro capítulo de Reis, estamos aqui no versículo, aleluia, a partir do capítulo ali 19 e versículo 10 em diante. Eu vou estar aqui lendo para você, amém? Então, ali no versículo 9, Deus tinha perguntado a Elias, o que você está fazendo nesta caverna, Elias? E ali Elias responde a Deus. Versículo 10 em diante. E disse ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse, sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava, aleluia, ali naquele fogo. Depois do fogo, uma mansa e delicada voz. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto com uma capa e saiu para fora, ali da caverna, e se pôs à entrada da caverna. E eis que veio a voz, uma voz, que dizia, que fazes aqui, Elias? O Senhor estava ali perguntando, mais uma vez a Elias, o que ele fazia ali. E Elias ali repetiu a mesma história, versículo 14, dizendo que ele tinha sido muito zeloso e de como o povo ali de Israel, ali, na figura da rainha Jezabel, havia matado os profetas, havia destruído os altares do Senhor para estar indo atrás de outros ídolos. E ali Elias repetiu aquela mesma história, versículo 15. E o Senhor disse, vai, volta-te pelo caminho para o deserto de Damasco e vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsim, ungirá rei de Israel. E aleluia também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meoloá, ungirás profeta em teu lugar. Repare bem, amados, eu gostaria de estar trazendo uma reflexão. Vou ler novamente esta parte aqui, porque ela é muito importante. Quando Elias ali, ele saiu para fora da caverna, aleluia, Deus disse a ele assim, olha Elias, sai para fora desta caverna e vem aqui para cima do monte. E ali Elias foi e obedeceu à voz do Senhor. E eu gostaria de ler novamente esta parte, para que fique bem gravada, assim, na tua mente. O Senhor disse, volta
pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Ele estava ali dando ordens a Elias, dando missões, dando propósitos. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Eu fico assim imaginando o que deve ter passado pela mente de Elias, né? Ao ouvir aquilo que Deus estava falando para ele. Primeiro que, como eu falei na mensagem anterior, que Elias ele estava em estado de depressão, ele foi para uma caverna, ele foi se esconder da rainha Jezabel, que estava querendo matá-lo, tirar a sua vida. E ele estava com medo. E ali ele entrou numa caverna para se esconder. E Deus perguntou a ele, Elias, versículo 9, o que você está fazendo aí? E ali Elias, no versículo 10 em diante, começa a narrar ao Senhor que ele tinha sido zeloso com a palavra do Senhor, com o trabalho, com a obra, e que de repente aquele povo de Israel estava querendo tirar a sua vida. Aleluia. E você fica imaginando que problema tem atormentado o teu sono e tem feito você estar numa caverna perguntando a Deus até quando haverá perseguição sobre a sua vida, até quando as pessoas vão te caluniar, vão estar trazendo assim situações adversas sobre a tua vida, perseguições, enfermidades, depressão, confusão dentro de casa. Aleluia. E Deus assim, amados, Ele quer trazer para você hoje a resposta de como você tem que sair desta caverna. Observe que Deus, ele não pega Elias e tira da caverna. Deus não foi assim com a sua própria mão ali tirar Elias de uma caverna. Ele deu uma ordem que Elias tinha que sair daquela caverna e coube a Elias obedecer e cabe a mim e a você estar obedecendo a voz do Senhor. Só que a mente de Elias estava ali focada. Era um pensamento ruminante, um pensamento depressivo, um pensamento que só fica ali pensando as mesmas coisas. E assim o Senhor disse assim, Elias, vem para fora, sobe aqui nesta penha, neste monte, e eu vou falar contigo. E Elias ele sai, de repente passa um vento que sai destruindo penha, destruindo rochas, destruindo tudo. E Elias ele olhando aquela fúria da manifestação da natureza, e a palavra de Deus disse que não era Deus. Esta fúria que pode estar acontecendo na sua vida, muitas vezes você pode estar pensando que é Deus te provando, que é Deus que está fazendo isso, mas não é. É o inimigo que tem que se levantado para tirar a tua paz. É uma força, é uma fúria, é uma confusão, e Deus não está na confusão. E ali depois vem ali como se fosse um terremoto, um fogo, uma saraiva, e muitas vezes a gente fica pensando que é Deus também nessa circunstância, e Deus ali não estava naquele fogo, naquele terremoto. E Elias ainda estava ali sem conseguir sair da caverna. De repente, a palavra de Deus diz que veio um sussurro suave. Aleluia. A voz de Deus é suave, amado. A voz de Deus é suave, amada. Ela traz promessas de paz. Ela traz promessas, aleluia, de paz para você. Não tema. Deus desta tarde não vem te confrontar para te meter medo, para te trazer anúncios e prenúncios de morte, de destruição, de tragédia. Está repreendido desde agora toda essa palavra de tragédia. Deus vem nesta tarde para dar paz. E foi com uma voz de amor, uma voz suave, que ele chama ali, aleluia, a Elias. Glória a Deus, e diz assim, Elias, por quê? O que você está fazendo aí, Elias? E ele pergunta mais uma vez.
E Elias ali repete a história novamente e conta tudo de novo, como ele havia sido zeloso da palavra de Deus, aquele pensamento ali ruminante. Mas eu quero te chamar a atenção de que Deus novamente o exorta a continuar a caminhada. Ele fala assim: olha, Elias. Ele já não ouviu mais a história de Elias, que Elias estava ali sendo morto, que poderia ser morto, que muitos profetas ali foram mortos. Ele diz assim: olha, eu quero que você saia para uma missão que eu vou te designar. Eu quero que você saia e unja reis de Israel, reis da Síria. E o interessante é que Elias sabia que o rei de Israel era Acabe e que a rainha era Jezabel, aquela rainha má, aquela rainha que influenciava o esposo a fazer coisas erradas e que havia assim matado muitos profetas, que havia perseguido os profetas de Deus. E ali eu creio que Elias começou a pensar: como eu vou fazer isso? Como é que eu vou ungir esses reis? Mas Elias não questionou o Senhor. Quando ele ouviu aquela voz suave, uma voz incisiva, mas persistente, firme, dizendo que ele deveria avançar, ele foi e obedeceu. Ele saiu da caverna para cumprir a missão. Dentre uma das missões que Deus deu a ele, ele disse: olha, você vai ungir Eliseu no teu lugar. Amado e amada do Senhor, eu gostaria de te dizer esta tarde que Deus, quando ele deu uma ordem a Elias, eu tenho para mim que Elias pensou: por que Deus está dizendo para ungir, aleluia, Eliseu no meu lugar? Será que verdadeiramente a rainha vai acabar me matando e vão precisar de um novo profeta? E é por isso que Deus está mandando ungir um novo profeta em meu lugar? Mas Deus ali, quando falou a Elias incisivamente, com a voz suave, a voz de Deus, que Elias conhecia tão bem aquela voz, que ele era profeta experimentado, era profeta que conhecia a voz de Deus, porque ele tinha intimidade. Ele partiu para a missão que Deus havia o entregado. Eu tenho uma coisa para te dizer esta tarde: Deus está entregando uma missão em tuas mãos. Deus vai mostrar a você o que Ele quer. Deus tem entregado uma missão em minhas mãos. Eu não posso calar a minha voz. Eu não posso desistir. Eu não posso voltar para trás. E eu não posso ficar dentro de uma caverna. E você, Deus tem te entregado uma missão. Você não pode calar a tua boca. Você não pode ficar aí dentro desta caverna. Você não pode ficar aí olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas e dizendo: ó Deus, repetindo a mesma história, a mesma oração. Ó Senhor, porque eu tenho sofrido, porque eu estou aqui padecendo. Será que o Senhor não vê isso? Mas Deus está dizendo: levanta-te. Levanta-te, porque eu ainda tenho um trabalho para você. Ele disse: Elias, sai daí, porque eu ainda tenho um trabalho para você. Você não vai morrer, você não vai morrer, porque aquele que tem promessa de Deus, ele não morre, aleluia. E assim Elias se levantou para ungir aqueles reis, amado. E a verdade é que Elias ainda não sabia o que ia acontecer com ele, aleluia. E você vai ficar sabendo o que aconteceu com Elias, mas no próximo vídeo. Mas o que eu tenho para dizer para você nesta tarde é que Elias não desistiu. Ele tirou aqueles pensamentos pessimistas e focou na missão que Deus havia entregado, aleluia. E Deus tem entregado uma missão em tuas mãos. Deus não te fez por acaso. Você não é obra do destino. Você não é obra do acaso. Não existe acaso, existe vontade divina. Você não foi feito para estar aí chorando, se lamentando, sofrendo. Deus tem um novo plano ou uma nova história para escrever na tua vida. Levanta-te, saia daí, toma posição, erga a cabeça e cumpra a missão que o Senhor está te mandando, aleluia. Eu gostaria de dizer a você esta tarde que nada é impossível para Deus, aleluia. Ali quando Jesus estava ali ministrando ao coração daqueles discípulos, ele falou: nada é impossível para o que crê, ou seja, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Se creres, tudo é possível que crê. Então, amado, nesta tarde, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saiba que Deus está entrando com a providência na tua vida para te dar vitória, para te dar resposta. E hoje você recebe das mãos do Senhor
a tua missão, a tua vitória. Tome posse desta palavra e seja abençoado e abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.